E lembrando, pessoal, mais uma vez aí, para dar continuidade lá no vídeo lá, que não deu para mim falar para vocês. Pessoal, às vezes eu uso o verbo, tem tal vídeo, tem pontos lá de entidade que fala a respeito de que eu uso a palavra, o verbo diabo e satanás. Mas não quer dizer que essa entidade faz parte de Satanás, de Lúcifer, não. Isso é só um verbo que usa nos pontos para intimidar, pessoal, para intimidar tal pessoa que está escutando, para intimidar os inimigos. São verbos que a gente usa. Você está me entendendo? Não quer dizer que aquela entidade ali é do diabo. Tem entidades que são do diabo. Por exemplo, Moisés, mas no candomblé, lá as pessoas são mais... usa o trabalho para fazer amarração amorosa. Lá tem pessoas que faz trabalho para destruir a vida do fulano, a vida de ciclano, e as entidades que eles usam para poder destruir a vida dos outros é Zé Pilintra, é Pombogira, é mais não sei o que, é mais não sei o que. Pessoal, entenda bem, as entidades de luz realmente que são Zé Pilintra e são Pombogira, que são Exus de luz, eles nunca pegam trabalho assim para destruir vidas. Se você tem um canal no YouTube que chama Diálogo com os Espíritos com Jefferson Viscardi, uma hora vocês pesquisam lá. Lá vocês vão encontrar muita coisa. Mas quem garante que esse espírito lá não está mentindo? Quem garante que lá não é um espírito zombeteiro também? Pessoal, questão de discernimento. Deus dá discernimento do espírito para você saber se o espírito é maligno, se ele é malfeitor, se ele é um espírito do bem, se ele é um espírito de luz, ou se ele é um espírito das trevas, ou se ele é um espírito zombeteiro, mentiroso. A gente tem que ter discernimento espiritual para saber das coisas. Não é sair julgando, falando aquilo é assim, 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 não. Porque se a gente for parar para olhar, pessoal, nenhuma religião leva a Deus. Nenhuma religião nenhuma religião aqui, que eu quero dizer mais ou menos, faz parte de Deus. Porque Deus, ele não veio trazer religião. Deus, ele não veio pregar religião. A religião hoje em dia, depois que Deus fez a religião, ou depois que o homem criou a religião, você pode ver que hoje em dia só os crentes que é certo. Se for colocar a católica, a Umbanda, candomblé, mas as outras religiões, todas essas religiões aí, os crentes são toda religião do diabo. E não é assim que funciona, pessoal. O que é do diabo, pessoal, é a pessoa ser falso, é a pessoa ser mal, é a pessoa ser negligente com o próximo, é a pessoa cometer atos ilícitos, que no caso estrupar, falar palavras obscenas para uma criança, né? O cara agir como um pedófilo, você bater nas pessoas sem motivo, brigar sem motivo, causar intriga, calúnia, né? Você falar mal do seu irmão pelas costas, caluniar. É muito mais fácil chegar no seu amigo e falar para ele, não tô gostando de você porque você fez isso e aquilo. Mas quando você não tem coragem de falar na cara daquela pessoa que aquela pessoa é errada, que ela fez isso, que aquele outro, por isso que você não tá agindo mal com essa pessoa, e quando você fala nas costas dela, já se torna uma fofoca. Então a Bíblia fala que aquele que calunia seu irmão pelas costas não é digno do reino do céu. Então é mais fácil você chegar diante do seu irmão e falar porque você não gosta dele. Você tá me entendendo? Essas coisas assim são do diabo. E outra, as entidades que trabalham para destruir casamento, para causar intriga na família, para fazer as coisas suas andar tudo para trás, seu dinheiro não render, as coisas dar errado, nada dá certo,
essas coisas, esses espíritos que faz isso são quiumbas e egum. Se vocês for analisar o que é um quiumba, um quiumba é um espírito de um estrupador quando morre. O quiumba é um espírito de um estrupador. O quiumba é um espírito de uma pessoa que foi muito mal aqui na Terra, aquele filho rebelde que maltratava os pais, maltratava a mãe. Quiumba é um espírito desobediente, aquela pessoa que não segue regra de ninguém, faz mal mesmo, bate nas pessoas, espanca a mulher, fala mal de Deus, fala mal de todo mundo, sabe? Causa atrocidade aqui na Terra. Essas pessoas, quando morrem, elas não vão pro céu, não. Porque não tem como uma pessoa vibrando essas energias entrar no céu, que é puro. Então, para onde que eles vão? Eles vão para as energias que atraem eles, que são os planos espirituais, os planos aonde habita espíritos mais densos. Eles vão para o planeta primitivo, esses lugares, né, que são os infernos por aí, que abraçam esses espíritos malfeitores, essas pessoas que têm energias densas, mal, né? Então eles vão para esses lugares. Então, pessoal, lá eles encontram só espírito que combina com eles, certo? Lá eles viram quiumba. O que é quiumba? É espírito zombeteiro, malfeitor e desobediente que estão aqui, que estão lá para poder destruir, porque da forma que eles morreram, eles permanecem lá do outro lado. Então o diabo pega essas pessoas e faz elas de marionete, de escravo. E o diabo fala para elas: ó, o negócio é o seguinte, você vai lá na casa do fulano e vai destruir o casamento da fulana. Você vai entrar lá dentro da casa lá do outro e vai causar inimizade entre o pai e a mãe. Você vai ir lá causar inimizade entre aquele namorado lá que tá começando agora. Você vai lá na casa do outro lá para poder colocar dúvida na cabeça dele, colocar incerteza na mente daquele marido lá, pra ele duvidar da esposa, achar que ela tá traindo ele. Vai pôr dúvida na cabeça da mulher, falar que a mulher tá traindo ele e causa aquela monte de bagunça. Esses espíritos nem nome tem. Aqui na Terra eles tinham um nome. Lembra disso que eu falei no outro vídeo? Aqui na Terra eles têm um nome. Mas quando eles morrem lá, chega lá, o diabo é que põe um nome para eles. Quiumba significa isso, espíritos zombeteiros, espíritos atrasados, que não evoluíram aqui nessa Terra. Como que uma pessoa evolui aqui nessa Terra? Praticando o bem, praticando a caridade, fazendo o que é certo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, não desejar mal para o seu próximo, alegrar com a vitória do seu próximo, independente se você está sofrendo ou não, independente se você está evoluindo ou não, você alegrar com a felicidade do outro, você está me entendendo? Fazer o bem, dar a mão para quem está necessitado, está precisando, entendeu? Estender os braços para aqueles que estão necessitados de uma ajuda, que estão precisando de uma ajuda. Entendeu? Não medir esforço para ajudar uma pessoa na Terra. Essas coisas vão evoluindo você e você vai ganhando crédito no mundo espiritual, que é diante de Deus. E livrando você de energias densas. E você passa a se tornar um espírito de luz. E aí você vai ser útil lá no céu. Então, pessoal, esses espíritos, quando você morre, você vira um egum. Todo espírito, quando morre, toda pessoa que na Terra morreu, ele vira um egum. Egum é o nome de um espírito normal. Mas um espírito egum que não evoluiu aqui nessa Terra, quando vai para o plano espiritual, ele fica à mercê daqueles outros espíritos evoluídos, que são maus, que são demônios, que são magos, feiticeiros, que estão lá do outro lado, que pega você e faz de marionete. Por exemplo, se aquele quiumba, se aquele egum, se aquele espírito morreu bebendo, morreu com vício de bebida, de droga, né? Quando ele morre, ele passa para o outro lado e continua com esses vícios. Ah, mas como, Moisés? Porque os vícios, pessoal, nada menos é uma energia espiritual
que plasma naquele espírito e faz aquela pessoa fazer tal ato. Então a pessoa tem um vício muito forte de cocaína, a pessoa tem um vício muito forte, muito denso por drogas, então ele passa a fazer aquilo lá. Então esses espíritos que são mais evoluídos, fala para eles, não, vou te dar uma droga tal, vou te dar isso, mas vai lá primeiro e destraga a vida do fulano, vai lá e inferniza a vida do outro. Eles vão lá e infernizam a vida do outro. Esses são espíritos quiumba que destrói a vida das pessoas dos lares. Eles não têm nome. E o que o diabo fala para eles? Vai lá, entra dentro do corpo daqui fulano lá, tá lá na igreja lá. Quando os pastores começam a querer expulsar algum mal da vida das pessoas, eles estão expulsando quiumbas e egum, espíritos atrasados. Esses espíritos atrasados, como eles não têm nome, eles procuram um nome na espiritualidade que tem título. Qual é o nome que as pessoas mais desconfiam? Zé Pilintra, Pombogira e outras entidades aí. Eles vão falar, já que nós não pode ser que nem esses espíritos aí, as Pombogiras e os guardiões que realmente guardam as pessoas, que livram as pessoas do mal, vamos entrar no corpo das pessoas quando os pastores chamar, e nós vai falar que nós somos a Pombogira, nós vai falar que nós é o isso e aquilo. Mas o trabalho de uma pombogira, pessoal, não é destruir vida de ninguém. O trabalho de uma pombogira, na verdade, é livrar você de enrascada. É livrar aquela mulher que às vezes está sendo enganada por um cara que fica mentindo para ela, que fala que gosta dela, mas só quer abusar dela, só quer usar o corpo dela como um objeto. O trabalho de uma pombogira é firmar você, é adoçar o seu casamento. Se aquele cara tá meio frio e você sabe que ele é o homem da sua vida, mas ele tá um pouquinho meio frio na relação, entendeu? Ele tá um pouquinho meio assim descabiciado, então a pombogira vai lá e adoça, entendeu? Aquele clima e faz você ficar mais unido com ele. Deixa eu ver assim. Faz você... Tava cumprimentando aqui minha sobrinha. Faz aquele homem sentir mais desejo por você e amar você e dar valor em você como uma mulher deve ser amada. Zé Pilintra, ele faz a mesma coisa, ele abre a cabeça do cara, ele arruma tática para o homem sair fora das mulheres, tratar mais a sua mulher com respeito, dar valor na companheira que ele tem. Ele não precisa de caçar outras mulheres, outros amores por aí, porque uma só já preenche o coração do homem. Você tá me entendendo? E aí, meu patrão? Tô ocupado, tô. Você tá me entendendo? Então é dessa forma. Então, tem que ver muito isso aí, pessoal. As pessoas hoje em dia acham que Zé Pilintra, Pombogira tá aí para poder destruir as vidas das pessoas. E eu não canso de falar, as entidades que estão incorporando na igreja, no corpo das pessoas lá, que muitas das vezes são muito misticismo, entendeu? A pessoa coloca na cabeça que tá com aquilo lá. E muitas vezes também, digamos que 70% é verdade, mas são espíritos quiumba, são espíritos que nem nome não tem, zombeteiro, que se passa por tal entidade de luz. Usa o nome dessas entidades de luz porque já são defamados. Entendeu? Eles já são defamados. Então, como eles já são defamados, eles vão lá e mentem para essas pessoas que é a entidade tal que está fazendo isso, que está destruindo o casamento, que está colocando doença, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas, na verdade, são espíritos zombeteiros. Ah, Moisés, mas os pastores não servem a Deus? Será que eles não sabem disso, não? Será que eles não sabem discernir qual que é esse tipo de espírito? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, eles não procuram saber, eles não querem saber qual é o espírito que está ali, causando aquela intriga, causando aquele tormento, causando aquela separação, causando aquela doença, causando aquele mal ali na vida daquela pessoa. Ele só vai pelo que ele fala. O espírito falou que é a pomba girar, então os pastores já abraçam aquele e falam que é aquele espírito mesmo, porque ele deu aquele nome, que hoje em dia eu posso se passar. Se eu quiser mentir, eu posso mentir. Por exemplo, tem um amigo meu que tá lá eu sou acostumado a comprar no mercado tal.
Hoje em dia tem muito isso. Aí o fulano lá costuma... vamos supor, eu não, né? Tem um amigo meu que é acostumado a comprar muito lá no mercado e tal. E o cara do mercado concorda muito com ele, confia muito nele e vende as coisas fiadas pra ele. O que eu vou fazer? Chegar nesse cara do mercado, ó fulano. O fulano lá falou assim pra mim que é pra você vender pra mim aí. Vamos falar assim na linguagem de vocês. Eu não bebo não, mas vamos falar na linguagem de vocês. Fulano lá pediu pra pegar 2 fardinhos de cristal aqui, 3 quilos de carne aqui e disse que vai pagar o senhor. Que falou assim que era pra me usar o nome dele é fulano, ciclano, tal, mandou vir aqui e qualquer coisa você liga pra ele. O cara, como já sabe que o cara paga certinho e não tem costume de ligar lá pra ver se realmente ele mandou uma pessoa lá buscar um negócio pra ele, ele vai me vender. E o cara lá que não tá sabendo de nada que vai se fuder, vai ter que pagar a conta depois. Você tá me entendendo? Então eu me passei por fulano. Eu menti, falei que fulano permitiu eu fazer tal coisa. Os espíritos é a mesma coisa. Como eles não têm nome, eles não têm fama, eles são atrasados e tá movido por drogas, ainda tem aquele vício de drogas, acontece essas coisas. O diabo vai lá e fala pra eles, ó, nós vai te dar isso aqui, isso aqui. Mas primeiro você vai ter que ir lá, fazer isso, seguido, se passar por tal entidade, tal. Entendeu? Que você vai ganhar o que você quer. Eles vão lá e fazem o que você quer. Mas o trabalho, na verdade, das pombogiras, dos guardiões de luz, não é isso. Então vocês vão ver lá no meu vídeo alguma palavra de algum ponto lá de luz, eu falo algum ponto lá da entidade, eu usando o verbo Satanás e diabo. Mas não quer dizer que a entidade pertence a esse ser diabo. A palavra diabo e a Satanás, que às vezes nós canta, no ponto cantado a gente usa esse verbo, são verbos para intimidar o adversário. São verbos para poder fazer o inimigo acuar. Tipo assim, ó, não mexe comigo não, entendeu? Então, essa palavra diabo não quer dizer que o ser, que a entidade faz parte disso. É um verbo para, tipo assim, ó, não mexe comigo não. Olha, cuidado. Você tá me entendendo? Então, quando um médium chega diante das entidades, seja de qualquer religião, e chega nessas entidades, Zé Pilintra, pombogira, e fala, ó, eu quero que você vá lá e eu vou comprar, fazer tal oferenda para vocês, isso. Ó, aprende uma coisa, pessoal. Pombogira, Zé Pilintra, entidade de luz, não é movido por presentes, não é movido por bebidas, não é movido por agradinho, não, pessoal. Entendeu? É a mesma coisa, a pessoa não consegue comprar Deus. Ah, eu vou fazer um negócio aqui, que Deus vai me dar um negócio aqui. Não, não é assim não. Deus, ninguém compra ele, e Deus não é interessado em nada, não. Ele abençoa nós porque ele é Deus, ele gosta de abençoar. As entidades também é a mesma coisa. As entidades não é movida. Ah, então por que basta dar uma garrafinha de pinga ali para Zé Pilintra, fazer um padê lá, assim, que ele vai lá na hora e destrói a vida do fulano, já vira a cabeça do cara, já faz o cara virar pingu, já faz o cara virar prostituto, catar outras mulheres por aí. Não, não é assim não. Nada disso. Você sabe para que significa as bebidas? A bebida significa, é como se fosse a água. A água não é vida, a água não é purificação. Ele usa aquela bebida, quando o médium está incorporado com o Zé Pilintra, ele bebe tal bebida, ele está limpando, ele está usando a energia da pinga e limpando, purificando o médium de certas coisas que ele usufruiu. O que ele usufruiu? Alguma maldade, algum sentimento de raiva, algum sentimento de egoísmo, alguma macumba que ele atraiu para a vida dele devido a alguma coisa que ele fez, ou alguém mandou alguma demanda para ele.
a bebida significa para poder purificar, entendeu? Para expelir o mal. O cigarro é a defumação. Ele usa aquela fumaça da defumação para defumar o local, para desfazer as coisas erradas, para aniquilar tudo aquilo que é errado, que está sobre a vida do médium. Você sabe o que é uma defumação, né? Vamos supor, sua casa tá cheia de mosquito da dengue, ou tá cheia de pernilongo. Você vai lá e coloca ou sua casa tá com energia negativa, você vai lá, acende um incenso lá dentro da sua casa, para aquela fumaça daquele incenso limpar, tirar e mandar embora toda a energia negativa e trazer um ambiente mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, mais maneiro, não é? A fumaça do cigarro, quando o médium está fumando, quando a entidade está usando a boca do médium para fumar, é para isso. É para destruir, aniquilar, desfazer e mandar embora, ou para correr tudo que for negativo da sua vida. Você está me entendendo? E se não tiver bebida, e se não tiver cigarro, a entidade também trabalha do mesmo jeito, pessoal. Você entendeu? A entidade não liga para bebida, para cigarro, não. Eles conseguem defumar a sua vida também, fazer as coisas sem esses elementos também. Mas se tiver esses elementos, é melhor ainda, que ajuda a quebrar mais esse mal e mandar embora. Então a bebida e o cigarro são elementos para poder desfazer e quebrar todo o mal contra a sua vida. Portanto que quando um médium está incorporado de verdade, ele pode beber ali 2 litros de bebida ali. Naquela bebida ele vai estar usando o poder, a energia da bebida para quebrar e desfazer algum mal contra a sua vida. E assim que ele desincorporar, for embora, você não vai ficar bêbado, nem sequer com cheiro de bebida você não fica. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu praticava a Umbanda, quando eu ficava incorporado lá, o João Caveira, ele fumava, bebia. Eu não fumo cigarro, nunca fumei cigarro, não sei fumar. Mas quando a entidade vinha em mim, ele fumava, bebia, fazia as defumações, aniquilava o mal. E quando ele ia embora, eu não estava bêbado, não estava com cheiro de bebida. Meu pulmão estava de boa, estava tranquilo. Para mim, eu nem cigarro tinha fumado. O povo falou que eu tinha fumado cigarro, que eu tinha bebido, mas não era eu, era minha entidade. Então, ele usa essas coisas para poder desfazer. E quando um médium chega diante dessa entidade pedindo para poder fazer tal coisa, o que o guia fala para essa pessoa? Ah, rapaz, eu não posso fazer isso não. Por quê? Porque nós já foi espírito atrasado já uma vez. Nós já cometeu erro, como qualquer um outro espírito. Nós já fez muita maldade. Nós sofreu daqui do outro lado. Hoje nós não somos esses espíritos ruins mais. Nós pagou o que nós tínhamos que pagar aqui. Alcançamos um mérito para ser melhor. Para fazer o bem, para fazer tudo aquilo que nós não fazíamos. Se nós atrasávamos a vida das pessoas, agora nós vamos evoluir as pessoas. Então eu não sou mais espírito atrasado assim que destrói a vida de ninguém mais não. Porque nós pagamos um preço muito caro fazendo essas coisas. Não vai dar para nós ser isso aí que você quer não. Não dá para nós fazer esse trabalho não. A fulana lá não merece o ser. Nós está vendo que não tem como. E o grande lá em cima não permite a gente obrigar essa pessoa a ficar com você não. Tá me entendendo? Então, ele sai fora. A pombogira também fala a mesma coisa. Opa, isso aí não tem como nós fazer não, viu? Como o médium cresce o olho no dinheiro, cresce o olho na bolota do dinheiro, ele não quer ficar sem dinheiro. E como lá é uma casa que tem essas entidades, pombogira, Zé Pilintra, Capa Preta, Chucaveira, mas não sei o que, tal, tem essas entidades lá que não trabalham nessas áreas de destruir vida de ninguém. As pessoas do mundo que vê a pessoa entrando lá dentro daquele centro, põe na cabeça que fulano entrou lá dentro e pediu para poder desfazer,
pediu para fazer uma macumba para destruir a vida do outro, o casamento do outro. Porque a pessoa que foi lá, saiu falando na rua, que eu vou fazer uma macumba para poder destruir seu casamento, você vai ver. E vou fazer um trabalho ali pra você aqui agora, que não sei o que, meu Zé Pilintra, que não sei o que, tal, ixi. É só colocar um negócio lá pra ele lá, que ele já faz os negócios. Mentira. Zé Pilintra mesmo, as entidades de verdade, eles não fazem isso. Mas aí o médium não quer ficar sem dinheiro. Porque quando o lado de fora tá pedindo para fazer esse tipo de serviço para essas entidades de luz, essa já corre, já conversa com o pai de santo lá e fala, ó, isso aí não faz não. Sai fora, esse trabalho não é para isso, essa casa aqui não é para isso. Essa casa aqui não foi feita para destruir a vida de ninguém, não foi feita para fazer amarração para ninguém. Porque a amarração amorosa, pessoal, para uma pessoa que não tá que não foi feita para você. Como que eu vou fazer uma amarração amorosa para a mulher do meu amigo? Ah, eu tô gostando da mulher do meu amigo. Não, tô gostando dela demais, ela tinha que ser minha. Vou fazer um trabalho para ela. Rapaz, isso é talaricagem. Tem que tomar vergonha na sua cara. Vai procurar a sua parceira, parceiro. Vai procurar a sua. Se você não chegou à sua, não espera. Que Deus vai mandar para você, o universo vai te dar a mulher correta para você. Mas não deseja o que é dos outros, não. E não fica mandando a espiritualidade fazer coisas para poder tomar aquilo que é daquela pessoa para você, não. Que não vai dar certo, não. Ela não foi feita para ser sua, não. Ela dá certo na vida daquela pessoa, não na sua. Então, só um minutinho, pessoal. Voltei aqui, pessoal. Cachorrão na barulheira ali. Então, quando as entidades realmente da Umbanda, que são essas entidades que eu te falei, tem esses nomes aí, devido ao nome ser Chucaveira, Pombogira, esses trem, como eles são muito mal falados aí de fora, por conta desses quiumba, mas que na verdade eles não são nada das coisas que você acha que eles fazem, não é eles que fazem, é os quiumba que faz, só que acaba que quem leva, né, a fama de errado é eles, por conta desses espíritos malfeitores. Então quando eles chegam e quando a pessoa chega, né, faz um trabalho assim pro fulano, rapaz, a Pombogira, mas os outros guias já falam pro pai de santo, ó, nós não tá aqui para fazer isso não. Agora para uma amarração amorosa dar certo, pessoal, a mulher não tem que estar casada, não tem que estar na vida de ninguém. Essa mulher não pode estar comprometida com nenhum outro homem. Tem que ser uma mulher solteira. E aí você tá gostando dela. E assim mesmo, os guias não vai obrigar ela a criar um sentimento por você, pra ela ser sua, não, né? Assim não. Primeiro ele vai criar a possibilidade para você conhecer essa pessoa, entendeu? O que eles vão fazer no início? Eles vão tirar a timidez, tirar qualquer um outro impedimento, tirar alguma desconfiança que essa mulher tem de você e vai abrir espaço para vocês começar a conversar. E aí você vai começar a conversar com essa pessoa, você vai começar a se conhecer. Então ali vai durar um tempo, pessoal. Não é assim, pai, pum, no estralar de dedo, não. Não é Harry Potter, não, mano. Calma. É tudo de acordo. Primeiro, ele vai quebrar o impedimento entre você e essa pessoa. Você vai começar a conversar com essa pessoa. Já é um bom começo. Você vai começar a conhecer essa mulher vai começar a conhecer você. De repente, ele quebra mais outra barreira, você vai na casa dela, conhece a casa dela. De repente, eles quebram outra barreira, você vai lá e conhece a mãe dela. De repente, você quebra outra barreira, ela vai se sentindo mais desejo por você, mais confiança em você, ela vai sabendo de coisas suas pessoais que realmente você não é o que as pessoas falam que você era, e ela vai vendo que você é um camarada de boa, você vai vendo que aquela mulher é uma mulher super de boa. Então eles vão unindo, de repente eles começam a adoçar aquela união, vai adoçando, de repente aquela mulher já tá na sua, ou seja, já tá na dela. E assim você está casado pro resto da vida. Esse tipo de amarração amorosa que dá certo. Agora, eu querer a mulher do fulano, querer fazer uma amarração amorosa pra mulher do fulano, largar do fulano e ficar comigo, isso aí não é trabalho de Pombogira, nem de Zé Pilintra, nem de Chucaveira, nem de nada de entidade de luz, não. Isso aí quem faz isso são as entidades do mal. Quais são as entidades do mal? Esses espíritos malfeitores. Espíritos de pessoas que morreram atrasadas, que se passa de escravo pelo mal para fazer essas coisas.
São maquiumbas e egum. Então, as entidades mesmo chegam lá no Pai de Santo e falam, ó, não vai fazer isso aí não, isso aí não é pra nós não. E outra, esse tipo de serviço aí, de trabalho, você não pode aceitar aqui dentro dessa casa não, também não. Aí o Pai de Santo orgulhoso se põe na frente, já fala, não, mas eu não posso perder esse dinheiro, porque o cara me ofereceu 15 mil, o cara me ofereceu 3 mil, para me poder fazer esse trabalho, eu tenho que fazer. Ah, se vocês não vão fazer, então eu vou pedir para quem faz isso então. Quem que vai fazer esse tipo de serviço, que não é certo, mas que eles vão executar esse serviço? O diabo. O Pai de Santo vai lá, como ele já tem uma conexão espiritual, o cara que é médio, ele tem tanta conexão com Deus, com os espíritos do bem, e se ele quiser ter intimidade com os espíritos das trevas, ele também pode ter, porque ele é um cara espiritual, ele tem médio, os espíritos vão escutar ele. Vai escutar ele. Entendeu? É, ué. E os espíritos do mal vai achar bom demais um cara desse, com espiritualidade dessa, evoluída dessa, usando os dons dele para fazer o mal, não o bem. Vai achar bom demais, que aí vai estar atrasando ele mesmo e esses espíritos vão ser mais atrasados. Então o que eles fazem? Ele vai lá, não conformado, que os guias não vão aceitar isso, que a Pombogira não quis fazer isso, a Pinito não quis fazer isso, Capa Preta não quis fazer isso, e Jucaveira não quis fazer tal serviço, não quis colocar doença no fulano, não quis fazer nada disso. Ele vai falar, não, eu não posso perder esse dinheiro não. Vou ter que continuar esse negócio. Os guias falaram que também não é para usar aquela casa para poder fazer isso lá dentro, não é para trazer esse tipo de trabalho lá para dentro, mas ele não obedece, ele quer o dinheiro. Ele é movido por dinheiro, ele não quer fazer o bem para você, ele quer dinheiro. Então o que ele faz? Ele vai lá e consulta os egum e os quiumba, espíritos malfeitores que estão aí perambulando pela terra aí para fazer o mal, que são anjos caídos. Vai lá e pede para eles, ó, o negócio é o seguinte, preciso desse dinheiro aqui, preciso desses 15 mil, preciso desse, não interessa a quantia, preciso desse dinheiro aqui, e vocês também precisam de alguma coisa. Vai lá, faz esse serviço para mim, sim, como ele já é escravo, que a entidade de luz não é escravo, a entidade de luz só faz alguma coisa para você se você merecer. Se você não merecer, eles não vai fazer nada por você, você tem que fazer por merecer. Você planta o que você colhe. Se você está plantando só ódio, como que Deus vai te abençoar aqui na terra? Você vai colher ódio até você enxergar que aquilo que você está fazendo é errado, você parar de fazer aquilo e passar a fazer o bem para você colher o bem. Se você não está fazendo o bem, você não vai colher nada de bem não, parceiro. Não adianta não, você pode pedir ajuda para qualquer espírito de luz que eles não vão te ajudar não, você vai colher o que você está plantando. Agora o diabo te engambela. Você tá fazendo mal, e ele vai ficar te dando bem, mas o bem dele não é bem nada. O bem dele que ele tá te dando, carro, dinheiro, fama, sucesso, não sei o que, isso aí vai atrasar a sua alma. Você vai pro inferno, vai morar junto com ele. Do outro lado ele tá rindo, olha lá o otário, olha lá o besta, olha lá o bobo. Tá fazendo tudo que eu quero, olha lá. É fácil demais enganar essa pessoa. Ele tá fazendo mal, tá plantando mal, e eu tô dando uns bem pra ele, ele tá achando que tá bem. Vai se safar dessa. Vai não. Então o que acontece? Ele não conformado, vai lá e pede ajuda pros egum, pros espíritos atrasados. Vai lá e faz isso aqui, coloca a doença no fulano, coloca a doença por tal, e se passa por tal entidade. É pra você falar, quando o pastor lá incorporar lá, aí você fala que você é fulano, que você é chucaveiro, que você é isso, que é aquilo, que babá, bibi. Beleza? Eles não vão falar o nome deles, que eles não têm nome. Então eles têm que usar um título de um nome. Qual que é o título que eles vão usar? Enxucaveira e Zé Pilintra, Pombogira, esses nomes aí que são famosos e para fazer o bem, são conhecidos. Então todo mundo, como ele já é difamado, eles vão usar esse nome para difamar mais, para fazer essas entidades se passar pelo errado mais ainda. Então aí o Pai de Santo vai lá e fala para eles fazer tal trabalho, aí o espírito vai lá, coloca doença num, estraga a vida do outro, separa a vida do outro, manda a esposa do outro passa a não gostar mais do marido dela, passa a gostar do vizinho, o outro jovem já vai descabiciando, a jovem vira prostituta, aí o culpado é quem? Pombogira, porque o pastor colocou a mão na cabeça deles lá, quem que é o espírito que tá aí, que não sei o quê? Tô falando com todo respeito, porque eu também sou evangélico, entendeu? Mas eu não concordo que esses tipos de pastor que tem essas visões fraca. Tem um Deus todo evoluído para poder mostrar a verdade, mas será que ele está querendo saber da verdade mesmo? Será que ele já chegou em Deus e perguntou para Deus quem que é realmente esses espíritos pombogira? Quem que é essas entidades do mal? Não pergunta, ele só vai pelo título. O espírito falou que é fulano, pronto, ele se conforma com aquilo, expulsa o espírito
e a má fama fica para cima dessas entidades. Mas na verdade, quem está se passando por pombagira são espíritos malfeitores que estão destruindo, pondo doença, fazendo a maldade. Então é fácil demais culpar os outros. É muito fácil a culpa cair no outro do que no ser. Então quem faz a besteira, quem faz a merda, se safa. E aí a culpa cai nos mal falados. Você está me entendendo? Que não é os mal falados que estão fazendo aquilo, mas ele está sendo difamado. Muitas vezes a difamação prevalece sobre tal pessoa, sobre tal entidade, devido ao número de difamação tanta, e as pessoas têm a mentalidade muito fraca, o metabolismo muito fraco, não procura saber, não tem discernimento nem nada, então prevalece aquela mentira. Então, aí eles vão lá e fazem aquele negócio lá, que é que o Pai de Santo faz, ganha uns 15 mil, coloca, faz uma oferenda, um banquete bem bonito, para aqueles egum lá, do que eles gostam, e tudo fica tranquilo, tudo fica em paz para eles, entre aspas, entendeu? Trabalho é executado, destruição, fulano lá acontece êxito lá, e aí lá fora, quem que viu lá fora o fulano indo lá no centro falando que ia fazer, que ia pedir para Zé Pilintra, ia fazer isso? O médico que está falando isso, nem ele tem conhecimento, nem ele tem disciplina, nem ele sabe que realmente o Zé Pilintra mais as entidades não faz esse tipo de trabalho. Ele está sendo bobo, besta e otário de falar isso, que as entidades não vai fazer isso. Mas ele vai lá e fala, vou lá fazer um trabalho agora, vou usar meu guia para fazer isso. Então, ele mesmo já ajuda a difamar mais ainda a espiritualidade do bem. Então, pessoal, põe uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês verem alguma coisa lá, algum verbo falando lá, essa palavra demônio ou satanás, não quer dizer que esses espíritos pertencem a esses demônios. São verbos para intimidar o inimigo, as pessoas. É um modo de tipo assim, não mexa comigo. Prova disso, aquele vampiro Drácula. O que ele fazia? O que ele fazia para intimidar as pessoas? Ele empalava as pessoas, pegava um pau, socava assim, né, na pessoa, até sair na boca e fincava lá na porta do castelo dele, que é tantão de gente fincada. Que lá era uma forma que ele mostrava, ó, toda pessoa que pular daqui para dentro para tentar fazer alguma coisa comigo, o final deles vai ser que nem isso aí. Todas as pessoas que tentar vir contra mim e tentar me destruir, vai terminar como esses daí, ó, que tá aí, ó, empanado. Então era a forma que ele fazia para poder intimidar os inimigos. Não quer dizer que ele era covarde mal, não. Mas todas as pessoas que pulavam lá no castelo dele para poder destruir ele, era empanado. Entendeu? Porque Drácula, ele era um vampiro mais calmo, mais na dele. Caçava as suas presas próprias mesmo, que era pessoas estrupador, pessoas malfeitoras, pessoas rebeldes, essas pessoas que morriam nas garras dele. Não era que nem esses outros vampiros que não tem lei, que não tem regra, que saía matando todo mundo. Então ele ficava um vampiro mais reservado. Mas aí, como ele era vampiro, como todo mundo fala a farinha do mesmo saco, todo mundo achava que ele era malvado, fazia as coisas por fazer mesmo, destruía tudo, que ele era culpado também. E entrava lá para caçar ele e acabava morrendo também. Então essas palavras que eu às vezes falo lá nos meus pontos, são palavras para intimidar um inimigo, que as entidades usavam para intimidar os inimigos. Não quer dizer que elas fazem parte disso não, beleza? Espero que você esteja entendido. Um axé a todos, que Deus abençoe. E se você não entendeu, procura saber, estuda bastante sobre a espiritualidade, estuda bastante para você saber o que é Zé Pilintra, o que é as entidades tal, qual que é o trabalho deles, qual que é a função deles. Procura saber se realmente eles fazem esse tipo de trabalho para você ver. Se eles fazem esse trabalho de querer destruir a vida dos outros, você vai ver que eles não fazem. Quem faz isso é espírito malfeitor, se passando por tal entidade. Então, antes de você julgar, procura saber antes de você abrir sua boca. Deus abençoe.